Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, que é o 11, né? De abril de 2022. Graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado, né? Por tudo que somos, por tudo que temos, né? Somos agradecidos, né, irmãos? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Que Ele nos tem dado. Pão de cada dia, livramentos, entendimento da igreja, né? Discernimento, né, irmão, das eras e tudo mais que Ele tem feito aí nas nossas vidas. E a paz que Ele nos tem dado, né? A paz, a graça, a misericórdia, né, que Ele nos tem concedido, somos agradecidos. Como aquele leproso, né? Que dos 10 foi o único que voltou, né? Para agradecer ao Filho do Deus vivo aquela cura milagrosa, né? Adorando, né, o Filho do Deus vivo e agradecendo pela grande maravilha que foi feita na sua vida. E a grande maravilha que Ele fez na nossa vida foi nos curar de muito mais lepras, né? Muitas lepras, não foi só uma que Ele nos curou, né? Graças a Deus, tirando exatamente do nosso entendimento, né? Aquelas opiniões que a gente tinha, né? Aqueles entendimentos e as nossas culpas, né? As nossas transgressões e iniquidades, né? Tirando-as dos nossos lombos e colocando ali nos lombos do seu Filho Jesus Cristo, né? Ele carregou, né? As iniquidades e as transgressões e as abominações do mundo nas suas costas, né? Não é isso? Por isso é que ele não tinha aparência, né? Nem formosura, né? Não tinha nenhuma atração, né? Ele era visto como um ferido de Deus, maldito, né? Sem nenhum discernimento das escrituras, né? Das profecias. E graças a Deus por isso. Então, irmãos, ontem nós fizemos o nosso ajuntamento, né? E lá apareceram uma grande multidão de 19 irmãos, né? Aos irmãos que não compareceram, né? Tem os seus motivos, claro. E os que compareceram foram lá para, né? Nos convivermos, né? Para nos aconselharmos, louvarmos o Senhor, orarmos e comemorarmos a sua morte e a sua ressurreição, né? Participando ali do pão e do vinho. E amém, né? Pois é, irmãos, então lá, a meditação lá ontem foi sobre, né? Sobre a situação da mulher e do homem, né? O varão e a varoa na igreja, o sacrificado a ídolo, e a questão do socorro também, né? Aos irmãos que estão em necessidade. Então, falou lá o irmão Agesso, falou o irmão Domingo, falei eu, né? Sobre esses 3 assuntos aí. E graças a Deus o ajuntamento foi terminado lá para as 3 horas da tarde. Estamos aí. E vamos continuar aqui com a nossa meditação diária, né, irmão? Estamos falando aí das heresias, estamos falando aí né, do início de tudo, né? Vimos aqui que a heresia, a primeira coisa que ela faz é o quê? Causar desentendimento, né? E divisão, né? Então a primeira divisão, o primeiro desentendimento que aconteceu na igreja, né? Foi aquilo que foi narrado ali no Atos 15, né? É isso?
quando alguns disseram, né, disseram que tinham crido, né, entre os judeus, não é isso? Mas eles não quiseram se submeter ao ensino apostólico, porque eles queriam que os gentios, né, cumprissem com a lei de Moisés. Aí os apóstolos se levantaram, disseram que não, né, que o cumprimento das escrituras tinha sido realizado. Então o que aconteceu ali? Houve uma divisão, né? Eles foram pregar Jesus Cristo segundo a lei. Por isso é que nós vemos aí, né, todas essas religiões, esse cristianismo que está aí é segundo a lei de Moisés. Tanto os católicos como os protestantes. Todos eles têm dízimo, constroem templos, né? Tem teorias, filosofias por trás, né? Teologias. Então é isso aí. Esse cristianismo aí, ele é, como é que se diz? Ele tem herança exatamente naqueles homens, né? Aqueles judeus que não se submeteram aos apóstolos. Os apóstolos foram pregar o evangelho segundo a graça, né? E aí os judeus foram pregar segundo a lei de Moisés. E onde os apóstolos iam, no outro dia eles apareciam lá para tentar desfazer o que os apóstolos pregavam, né? Então nós vimos que os apóstolos sendo perseguidos, né, por esses judeus, né, que se tornaram o quê? A sinagoga de Satanás, né? Porque a sinagoga não é dos judeus, então eles utilizavam as suas sinagogas, como também os apóstolos utilizavam, né? E essas sinagogas se tornaram sinagogas de Satanás. Por quê? Porque começaram a perverter a palavra, ensinada pelos apóstolos, conforme está escrito ali no Apocalipse 1:9, né? Então, após a morte dos apóstolos, repetindo aí algumas coisas que a gente já disse, né, que todos nós sabemos, esses judeus então começaram a se apoderar, né, da congregação, né? Começaram a se apoderar das congregações. Eles eram poderosos, os judeus sempre foram poderosos, né? E a maioria das congregações foram invadidas, né, por nicolaítas, né, por Balaões, por Jezabéis, falsos apóstolos, né, que as transformaram nessas sinagogas de Satanás, onde a lei de Moisés prevalecia, né? Não é isso? Então, quer dizer, nicolaítas é o pessoal que defendia o quê? A hierarquia na igreja, né? Os balaões defendiam o quê? Né? O pagamento, né, dos benefícios e das ações da igreja. As Jezabéis, as mulheres que ensinavam, né, que queriam ser doutoras, né, falsos apóstolos, se apresentavam, né, como apóstolo, se apresentavam como ungidos de Deus, né? E aí, essas pregações eram feitas na sinagoga e se transformaram em sinagoga de Satanás, ou seja, em perversão da palavra. Aí as cartas às 7 igrejas nos mostram o que aconteceu e o que pode acontecer com as congregações, né? Depois exatamente da morte dos apóstolos. Então o Apocalipse nos mostra o quê? O que ia acontecer e o que pode acontecer com as congregações dos cristãos. Não é isso? Nós vimos ali, né? São 7 tipos, né? Aí o tipo aperfeiçoado é a igreja de Filadélfia, né? Conforme nós vimos, que é aquela igreja que não tem defeito, ela é aperfeiçoada. E pode acontecer não, vai acontecer que existe essa igreja. E ela principalmente seria, digamos assim, um tipo das virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Quer dizer, ouvir a palavra não é ouvir a mentira, né? Não é ouvir o evangelho falso, é ouvir o evangelho verdadeiro. Então, na verdade, essas igrejas são tipos, né, irmão?
ou coisas que poderão acontecer no meio da igreja, né? Da congregação de uma determinada localidade. Vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós, e amém.